A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Nessa semana, a lição 3, que traz o seguinte título: Ordenança para congregar e prestar culto racional. Essa aula será ministrada aí na sua igreja no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, próximo domingo, porque esse vídeo vai ao ar na segunda, então próximo domingo é o domingo onde essa lição será ministrada, tá? Antes de começar a lição, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba ao YouTube a distribuir esse conteúdo. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários, ative o sininho, não perca nenhuma atualização e compartilhe com quem você acha que pode gostar desse conteúdo, tá bom? Vamos em frente, a nossa lição 3, mais uma ordenança da sequência de 13 que nós vamos ter esse trimestre, é a ordenança para congregar e prestar culto racional. Aqui no textuário temos Romanos 12:1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vai ver ao longo dessa lição que existe uma forma correta de prestar o culto. A gente não pode prestar o culto de qualquer forma. Se às vezes nós fazemos algo para outras pessoas e fazemos da melhor maneira possível, por que não entregar um culto racional para o Senhor que recebe esse culto e que cuida de cada um de nós? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. A gente não pode ter a igreja como um hospital, que você vai só quando está precisando, ou aquele parente que pode te ajudar quando você passa num aperto. Não. O fato de ir à igreja, ir aos cultos, significa que você agora faz parte dessa comunidade, quase que de uma sociedade, né? Na verdade, de um grupo que entendeu que o Senhor Jesus é a salvação para todos nós e que através dele seremos salvos. Objetivos da lição diz o seguinte: mostrar que não devemos deixar de congregar, falar sobre não perder o desejo de congregar e destacar que precisamos prestar culto racional a Deus. Então, a gente não deve deixar de congregar, a gente não pode perder esse desejo. A gente vai ver que muitos, durante a caminhada, começam numa empolgação danada, mas com o passar do tempo acabam enfraquecendo na fé e se tornando até mornos. E destacar que a gente precisa prestar o culto racional, que tem um jeito certo de prestar o culto a Deus. Aqui no texto de referência, a gente tem dois textos de dois livros diferentes. Temos Salmos 84, que diz o seguinte: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Juntos dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. 1000 preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas de impiedade. Hebreus 10:25 diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então nós temos dois textos, o primeiro de Salmo aqui, provavelmente feito por Davi, onde ele fala que é melhor um dia na casa do Senhor em comunidade cristã do que 1000 fora dele, né? Ou do que habitar em tendas de impiedade. O que é isso? É habitar, é viver uma vida fora daquilo que o Senhor quer. Somos impiedosos quando não temos Cristo, quando não temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, nos tornamos ímpios por conta disso. E aí o texto de Hebreus vai dizer o seguinte, uma coisa muito interessante: antes, admoestando-nos uns aos outros. O que é isso? Você falar com seu irmão: olha, isso não pode ser dessa forma, isso não é desse jeito. É disciplinando, repreendendo quando vier uma atitude incorreta, para que você e ele consigam caminhar em harmonia na mesma direção. Aí o final vai dizer:
vedes que se vai aproximando aquele dia, que é até que Cristo volte, tá? A introdução diz o seguinte: muitos deixam de congregar por qualquer motivo. As dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpas para alguém deixar de participar das atividades da igreja. Gente, o que acontece? Eu não sei como é a igreja de vocês. A minha igreja funciona assim. Todos os dias temos consagração às 9 da manhã. Terça nós temos estudo da palavra. Quinta-feira normalmente nós temos campanha. Domingo a gente tem EBD pela manhã e à noite a gente tem o culto dominical. Então a igreja ela apresenta uma agenda muito variada, com uma variedade muito grande de dias e de horários. A gente sabe que nem todos têm a possibilidade de participar em 2, 3 cultos durante a semana, mas o tempo é uma questão de organização, né? A gente tem como prioridade aquilo que a gente coloca em primeiro lugar. E muitos de nós não sabem organizar bem o tempo, né? E aí acabamos negligenciando o nosso tempo com Deus. É lógico que você não precisa sair de casa para ter relacionamento com Deus. A gente vai para a igreja para se relacionar com os santos, para ter uma comunhão com aqueles que entendem o Evangelho. E aí aqui fala a questão de participar das atividades da igreja. Na semana passada, a gente falou sobre a ceia, sobre a importância de participar da ceia e estar junto com os irmãos, celebrando a morte de Cristo até que ele venha, né? A minha igreja ela tem o culto uma vez aos domingos e ela tem durante a semana para quem não pode comparecer ao domingo. Ela tem um horário à noite. Então, assim, é importante para que se compareça ou num domingo ou numa terça, que é lá o nosso caso, para que você tenha comunhão. A igreja ela consegue alicerçar isso da melhor maneira possível. A gente vai ver que existem outros motivos pelos quais os irmãos deixam a igreja, mas a gente vai pontuar cada um deles mais para frente. Primeiro ponto, não deixando de congregar. As palavras hebraicas garral, assembleia, e eda, congregação, são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. A definição de português para congregar é ficar junto ou juntar-se, reunir-se, ligar-se, misturar-se, agrupar-se para cobertura espiritual. A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Um membro fortalece o outro e Cristo fortalece todo o corpo. Antes de falar sobre um membro fortalece o outro, existe um versículo que fala que o cordão de três dobras é mais difícil de arrebentar. Então, o próprio casamento em si, né, você casa com uma outra pessoa, ou se você for um homem com uma mulher, para que ela seja sua ajudadora, porque é melhor dois do que um. Imagina uma comunidade cristã, onde tem vários, onde um pode ajudar o seu irmão a se levantar, onde um talvez tenha a solução para a vida do outro, onde possa ajudar, onde outros irmãos possam se juntar para ajudar uma determinada pessoa. Isso é igreja. Essa é a comunidade. E aí a gente vai ver que muitos deixam de congregar, às vezes, por causa do erro do irmão, por causa do pecado do irmão, né? Quando você entra numa academia, se você estiver acima do peso, e vê uma pessoa lá acima do peso, você não pode se indignar. Nossa, eu pensei que aqui todo mundo estava perfeito, todo mundo estava com shape bonito, estava forte. Você tem pessoas ali que precisam estar naquele ambiente para enrijecer os músculos, né? A igreja ela funciona da mesma forma. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os nossos músculos da fé, eles só vão ser enrijecidos primeiro em comunhão com os irmãos e depois ouvindo a palavra de Deus, que a gente vai até o culto para ouvir um pastor pregando, uma outra pessoa. Enfim, o evangelho ser pregado. Para quê? Para a gente receber e para a gente também dar. É o que Pedro fala, o que recebi também te dou. Então, a palavra que nos fortalece também vai fortalecer a outros em determinado momento. 1.1 diz o seguinte: o que significa igreja e a sua missão? A igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado a este mundo para redimi-los dos seus pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo, e ele é a sua cabeça. A palavra igreja traduz do latim ecclesia, que por sua vez vem de ecclesia,
e basicamente significa assembleia pública ou algo como reunião dos que foram chamados. É também comum ouvir que a igreja significa chamados para fora, pela combinação de duas palavras que significam no grego original chamar e fora. A missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo e, em segundo lugar, para os crentes cultuarem e adorarem a Deus. Em terceiro lugar, para praticar a mordomia cristã, ajudando a igreja e ao próximo. Em quarto lugar, para que o ensino, o discipulado e o aprendizado da vida cristã, para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo e à unidade de fé. Então, se você não é crente, você chega numa igreja para ouvir o evangelho, talvez aquele evangelho entre no seu coração e você fale, eu quero fazer parte disso. Fazendo parte disso, você vai ser discipulado, você vai ter um aprendizado de como se portar agora como cristão. E depois disso você vai pregar o evangelho. Aonde? Começando nos pequenos núcleos, na sua casa, no trabalho, para os seus amigos. Você vai ser um replicador do evangelho, um pregador do evangelho. Como? Com a Bíblia, a partir dos ensinamentos contidos ali na palavra de Deus. E, em segundo lugar, com as suas próprias atitudes. Se você está inserido num contexto, num grupo, ao qual as pessoas já te conhecem antes de Cristo, depois de Cristo, então, não tem como você viver a mesma vida. Agora você vai ser transformado pelo amor de Deus. 1.2. Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. O salmista disse que amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele diz também que preferia estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas de impiedade. Esteja na casa do Senhor com espírito voluntário e com alegria no coração. Não abra mão de frequentar os cultos. O salmista expressou a alegria quando o chamaram para estar na casa do Senhor. Vou dar um exemplo muito rapidamente. Existem várias pessoas chegando na igreja por vários motivos diferentes. Algumas pessoas precisam de um milagre, algumas pessoas estão com seu casamento em ruínas, algumas pessoas estão à beira da morte querendo se matar realmente. E a primeira coisa que essas pessoas procuram, quase sempre, é conforto. Existe a história da mulher que entrou na igreja encurvada e ela foi num culto e ela não queria ali naquele culto um milagre para a vida dela. Ela não queria voltar ao normal, colocar a coluna dela no lugar. Ela estava na igreja de Deus porque ela queria ouvir a mensagem. Olha como são as coisas. E no primeiro momento, Jesus encontra essa mulher no meio do povo e fala, olha, ser curada desse mal. Então ela volta à postura dela correta e depois ela fala, olha, ele impõe as mãos sobre ela e fala, seja dado aquele seu desejo. Então, ela não foi para ser curada. A gente procura com o objetivo, mas o nosso objetivo está em nos satisfazer com a palavra do Senhor. Às vezes a gente vai procurando um milagre, vai procurando, mas nosso coração, acredite, não está pronto para receber esse milagre. Algumas coisas precisam ser revistas e precisam ser alteradas antes que a gente receba. E também não é garantia que se receba. Às vezes, aquele estado, às vezes aquela forma que a gente viva, que a gente leva a vida, é para que se manifeste a glória do Senhor na nossa vida através daquele estado. Pouco importa se você vai terminar sua vida com um braço, com dois braços, ou sem nenhum braço, com uma perna, sem nenhuma perna, enxergando ou não. O nosso maior objetivo hoje é a salvação, não importa como, né? O próprio Jesus fala para que nós tratemos o pecado com radicalismo. Se o seu olho te fez pecar, pega e lança ele fora. A gente não pode perder a nossa salvação. É melhor estar igual um pirata nos céus, sem braço, com um gancho na mão, do que com o corpo todo perfeito, longe da presença do Senhor, habitando no inferno, na eternidade. 1.3. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aqui podemos contemplar com destaque a ênfase horizontal, ou seja, a atenção para outros homens. A amizade é a união com algum dos nossos semelhantes
e servem o mesmo Senhor. Alguns se contentam em assistir um culto pela televisão ou pelas redes sociais. Então não são participantes do culto, mas espectadores apenas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Os membros do corpo de Cristo não podem viver separados, desunidos, com divisões. A comunhão e o amor fraternal devem basear a nossa vida espiritual. Precisamos viver em unidade, cooperar uns com os outros. No último verso, podemos interpretar de forma figurada que é tão bom vivermos unidos que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Gente, nem sempre uma igreja vai ser um mar de rosas, nem sempre a comunhão vai ser o ápice daquele local, não. Se você for reparar as cartas, ali em Éfeso, a gente tem em Apocalipse 2:1 uma igreja que abandonou o primeiro amor. A gente tem Laodiceia como uma igreja morna e insípida. Então, assim, toda igreja vai ter os seus problemas. Ela precisa tratar esses problemas. E a gente só vence esses problemas em Cristo. Mas a gente não pode pensar que a todo momento não vamos ter problemas. Vamos ter problemas. A gente precisa acabar com esses problemas, com o meu irmão, com o meu próximo, com o meu pastor, com o diácono da igreja. A palavra do Senhor diz que se você, no momento em que for ofertar a casa de Deus, lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixar primeiro a sua oferta, resolver o que você tem com ele, para depois ofertar. Você só oferta a Deus de coração puro. Não tem como você amar um Deus que você não vê se você não ama o irmão ao qual você não vê. Tá? Quanto à questão de ser espectador do culto, eu tenho um pensamento que é o seguinte: a igreja pode e deve ter a transmissão do seu culto. Por quê? Porque você alcança pessoas que às vezes estão com vergonha, não querem estar naquele contexto, não querem ir na igreja. Eu entendo porque eu passei por isso, eu não queria estar na igreja. Mas muitas pessoas se permitem ser penetradas pela palavra de Deus e aquilo entra no coração e aquilo gera uma sede. Sede de estar nesse coletivo. O que não pode é a gente, por um motivo de escolha mesmo, acabar nos afastando e falando assim: eu vou assistir o culto hoje pela internet, eu vou ficar aqui em casa, eu vou fazer o meu dízimo, a minha oferta pelo Pix. Até pode, se você tiver impossibilitado de vir. Mas a comunhão que se tem no ambiente é muito maior se comparado a uma transmissão, ao qual você não tem comunhão com ninguém, você só está recebendo a palavra de Deus. Então, o próprio Covid foi um divisor de águas. Muitas pessoas se acostumaram com o modelo pela internet, de ficar em casa, de assistir de casa, de não ter que sair de casa para cultuar o Senhor. Mas a gente precisa desse momento. Engana-se quem pensa que não precisamos estar juntos. Precisamos sim. Segundo ponto, não perdendo o desejo de congregar. Diz o seguinte: muitos se decepcionam com os seus pastores ou líderes religiosos, ou por simplesmente frieza espiritual. Outros pensam que encontrarão igrejas perfeitas, pastores perfeitos, então trocam de igreja como trocam de vestuário. Ainda outros esperam o culto para eles e não para Deus. Quem tem que aceitar o culto não é o homem, mas sim o dono do culto. Não é a igreja que salva, mas que contribui. Isso eu não tenho a menor dúvida, diz aqui o texto. Gente, vamos por partes. A gente, depois que fica um crente antigo, não todos, né? A gente fica avaliador de culto. O louvor não estava bom, a palavra estava mais ou menos, a palavra ofertória eu não gostei, mas o culto é para Deus. É muito melhor uma pessoa que não sabe cantar nada, que canta talvez não de maneira profissional, mas que oferece aquele louvor que vem do fundo do coração, aquele louvor que para ela é perfeito, é o melhor que ela pode entregar, do que uma pessoa que está ali às vezes louvando, que tem a técnica, mas que o coração está ferido, ou feriu alguém, ou arrumou algum problema com o irmão, ou não está vivendo o cristianismo como deveria. Você acaba sendo impactado pela técnica.
né? A gente tem que entender que o louvor é para Deus, não para os homens. Lógico que a gente gosta de uma pregação muito boa, uma pregação inteligente. É lógico que a gente gosta de um louvor mais refinado, os músicos fazendo tudo bonitinho, uma igreja tecnológica, né, com telão, aquelas coisas bonitas. Mas isso não é o principal. O principal, como a gente vai ver mais para frente, é a questão do culto racional. Entregar o que você tem para entregar da melhor maneira, não atendo-se a detalhes, como a pregação não foi boa, ou a palavra ofertória também não foi. O culto é para Deus. Quem tem que se agradar do culto é o Senhor. E aí, aqui no segundo ponto, a gente vai ver pessoas que acabaram se afastando desse convívio, dessa comunhão, por conta de detalhes bem bestas, tá? A gente vai ver à frente. 2.1. Consequências ao deixar de congregar. A. Ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do inimigo. Vou parar aqui e já fazer o comentário. Você pode ver que muitos animais eles vivem em bando, né? Vamos pegar a própria ovelha mesmo. A ovelha ela tá ali naquele conjunto, tá ali naquele coletivo, e é mais difícil algum predador vir pegar, porque tem vários, né? E aí ela tá junto, elas fazem alguma coisa, mas uma ovelha desgarrada do seu coletivo, daquela galera, ela fica mais vulnerável. É o que diz aqui a primeira letra A. Ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do inimigo. Deixar de congregar, B. Deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. C. Perdemos a comunhão dos irmãos. D. Deixamos de participar da ceia do Senhor. E. Deixamos de trazer todos os dízimos à casa do tesouro. F. A glória que desce na igreja não desce em qualquer lugar. Atente a esse detalhe porque eu vou fazer um comentário. G. Deixamos de participar dos cultos em conjunto e de estimularmos uns aos outros. H. Deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas e que é o nosso guia. I. Ficamos sem um pronto-socorro ou uma UTI para as horas de coma espiritual. J. Quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vem as suspeitas. K. Perder as reuniões é perder as bênçãos espirituais. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e receberam o batismo do Espírito Santo. É sobre isso que eu iria falar. Lá em Lucas 24, 49, o próprio Jesus fala assim: permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. E aí a gente só vai ver uma continuação disso lá em Atos 2, como diz aqui o texto, onde aquelas pessoas estavam não dentro de uma igreja, mas dentro de uma casa, reunidos como igreja, até que o som de um vento impetuoso invade aquela casa, línguas de fogo são repartidas sobre a cabeça daqueles que estavam ali, e cada um fala em sua própria língua, sendo cheios do Espírito Santo. Tem coisas que só vão acontecer na igreja. No templo da igreja? Não. Enquanto a igreja estiver reunida. Tem determinadas bênçãos que só acontecem no coletivo e são para aqueles que são obedientes, tá? 2.2. Porque alguns abandonam a igreja? A. Porque dão ouvidos a conversas estranhas à vontade de Deus. Lê-se rebelião, tá? Isso é uma forma de rebelar-se. B. Porque a fraqueza toma conta deles e eles são levados pelo vento. C. Porque pensam que são os mais perseguidos. D. Porque preferem escutar algumas pessoas do que o pastor da igreja. E. Porque não dão valor ao sofrimento de Cristo na cruz por si mesmo. F. Porque acham que o pastor não é muito simpático com eles. G. Porque a amizade dos irmãos não tem muito valor. H. Porque só congregam se forem líderes e tiverem seus nomes aclamados. I. Porque não amam a igreja a qual pertencem. J. Porque pecam e ficam receosos da confissão. K. Porque tanto faz, não se sentem mais prazer ou sempre estão cansados. L. Porque os prazeres do mundo os sufocam. M. Porque não aceitam a forma de trabalhar do pastor. A maioria dessas letras aqui estão voltadas ou para problema, entre aspas, né? Ou para problemas administrativos da igreja ou para a fala dos irmãos. A palavra do Senhor diz
que, tendo comichão nos ouvidos, acumularam para si falsos profetas, falsos pastores. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem algumas igrejas que, aonde a verdade é pregada, isso gera um incômodo. E aí eles vão procurar uma igreja a qual é dito aquilo que eles querem ouvir. Um evangelho mais flexível, um evangelho não tão rígido, um evangelho que segue a vontade dos corações destes que estão incomodados. Esse é um ponto. Segundo ponto aqui, um dos pontos abordados é porque querem cultos para eles mesmos, ou querem os lugares mais altos, querem ser lideranças dentro da igreja. Há 2 revistas atrás, nós tratamos o caso, nas cartas de João, o caso de Diótrefes. Diótrefes, apesar de ser uma pessoa que entrou na igreja como todos os outros, né, pela porta da frente, aceitando a Cristo como Salvador, sendo batizado e alcançou um cargo dentro da igreja, ele tem para si como dono da igreja. Ele quer escolher quem vai congregar, de que forma vai ser congregado, que o culto só vai começar quando ele chega, a cadeira mais alta dentro da igreja é dele. Então, muitos de nós estamos querendo ser o centro do culto, ao invés de ser Cristo, né? E esses são alguns motivos. Algumas pessoas ficam tristes pela forma como a liderança age, como a forma como o pastor age, mas às vezes não querem ter diálogo, né? Às vezes pecam e ficam com medo de fazer um gabinete com o pastor pela questão da exposição ou pelo que ele vai dizer. Gente, o evangelho não é fácil. O evangelho é para pessoas corajosas, né? Porque negar a própria vontade, negar a si mesmo é muito difícil, né? Mas como praticante do cristianismo, eu tenho para dizer para você que eu não consigo viver mais fora disso. É para mim uma alegria muito grande fazer parte de um corpo da igreja, estar junto com meus irmãos, tendo erros e pecando, lógico, como toda e qualquer pessoa, voltando atrás quando é possível, tentando reparar o erro da melhor maneira possível, sim, mas é um aprendizado. Às vezes sou discipulado por algum irmão, às vezes discipulo um outro, às vezes preciso de uma ajuda dos irmãos para poder me reerguer e às vezes eu vou estar ajudando alguém. A igreja é isso, é uma grande família, né? É um conjunto de vários irmãos. E olha, não há lugar no mundo aonde a gente possa encontrar isso. É um ambiente muito bom e muito saudável. Vamos dar continuidade. 2.3. Aprendendo com o exemplo de Jesus. Era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra de Deus. Estava sempre presente no templo, como também os seus discípulos. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus foi apresentado no templo. Jesus, com 12 anos, já se achava no templo entre os doutores. Flecham o templo da minha casa. Ele chama o templo de casa de oração. Ele zela pelo templo, expulsando os vendilhões. Os discípulos não se ausentaram do templo. Estavam lá nas orações diurnas, ao ponto de, em Atos 3, Pedro e João encontrarem um coxo na porta chamada Formosa pedindo esmola. E eles não deram esmola, mas deram o que tinha: poder para curá-lo. Não vou dizer que o pecado em si, mas algumas... Vamos lá. Todas as doenças que a gente tem hoje, até a questão da própria velhice, elas são resultados do pecado ocorrido lá no Éden, tá? Se eu e você ficamos doentes, se eu e você ficamos velhos, se eu e você apresentamos alguma deficiência, foi por causa do pecado original lá no Éden. O nosso corpo deveria ser incorruptível, nós não deveríamos ficar doentes, nós não deveríamos sentir dor, nós deveríamos viver literalmente um mar de rosa. Mas, infelizmente, a vida não é tão boa e tão fácil assim. Hoje, nós somos discipulados para viver a eternidade com Cristo. E lá não haverá tristeza e dor, né? Só alegrias. Mas a gente precisa passar um tempo aqui na Terra, vivendo, aprendendo e multiplicando o Evangelho. Então aquele homem ali parado à porta do templo, por algum motivo, ele talvez não pudesse trabalhar,
pela sua deficiência, né? Um coxo, como diz aqui a palavra, e estando à porta do templo, ele ficava ali mendigando, né? Pedindo esmola. E muito interessante que Pedro não dá dinheiro a ele, mas dá a ele a oportunidade, através de Cristo, através do milagre feito ali, de poder começar uma nova vida, de poder voltar a trabalhar. A palavra não diz que esse homem estava coxo há muito tempo, se ele ficou assim. Infelizmente, existia algo que não permitia com que ele desempenhasse suas atividades. E a gente sabe que naquela época, esses coxos, eles ficavam à porta do templo porque eles não podiam entrar, né? Eles tinham que ficar do lado de fora. Eram tidos como pecadores, mas pecadores como eu e você, tá certo? Então Jesus estava sempre na porta da sinagoga, sempre aprendendo. Uma coisa interessante é que no templo ele tinha comunhão ali com as pessoas, estava com seus apóstolos, e quando ele estava fora do templo, ele estava ensinando. Eu acho que um dos poucos, se não o único episódio que Jesus não estava ensinando era no casamento, ao qual ele foi convidado, onde ele transformou a água em vinho, foi ali o seu primeiro milagre. Ali, de maneira curiosa, chamaram Jesus não para resolver um problema, mas para participar de um casamento. Assim somos nós, né, chamando Cristo não só para resolver problema, mas para Ele estar conosco também nos momentos de alegria. Parece que a gente esquece, né? Terceiro ponto, oferecendo um culto racional. Falamos então das pessoas que se afastam do culto, falamos a forma como o culto acontece e agora vamos falar sobre a forma de oferecer um culto racional ao Senhor, que tem o jeito certo de oferecer. Tá? Diz assim o terceiro ponto. Culto, no grego latreia, indica originalmente serviço de Deus, isto é, adoração. Algumas versões apresentam a expressão o vosso serviço racional, o culto racional ou espiritual. Está sendo trocado por um culto sentimental, onde são as emoções que falam mais alto. Não que não possa ter emoção, mas que elas deverão vir depois da palavra de Deus ser ministrada e entendida pelos ouvintes. O racional aqui é o que procede da razão, que se baseia no raciocínio com entendimento dotado de inteligência. Gente, existem algumas pessoas que têm uma eloquência tão grande que elas vão fazer você rir e você chorar. Elas conseguem gerar uma imersão com a sua retórica, com a sua oratória, que é uma coisa de outro mundo. E alguns confundem essas técnicas de persuasão com estar cheio da palavra de Deus. Aquilo que nos confronta é realmente a pregação do evangelho. E quando há confronto, é porque há algo dentro de nós que precisa ser mudado. A gente precisa se emocionar assim, com a glória, com a majestade do Senhor, mas não fazer da nossa vida ou do nosso culto um momento de emoção, 24 horas de emoção. A palavra, o amor de Cristo nos constrange, o seu amor muitas das vezes nos confronta também, mas a gente não pode viver de emoções, de arrepio. Hoje eu senti algo, ontem eu não senti. O pregador dessa noite foi bom, o outro pregador não foi. É a palavra de Deus, né? Lógico que nem sempre a gente vai ter a mesma forma de sentir, mas aqui diz que o nosso culto ele precisa ser baseado na razão e não na emoção. 3.1 Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diz o seguinte: sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. Culto lógico que se adore a quem de direito e não aceita invenções ou entretenimento. Nós vamos sofisticando tanto e esquecemos das coisas elementares do Evangelho. O Evangelho é simples, deve ser compreensível e acessível aos mais incultos e iletrados da congregação. Em Romanos 12, 3 coisas são pedidas acerca do culto racional: vivo, de forma vigorosa, com fervor de todo o coração. Santo, sem profanação, sem invenção, sem contaminação, sacrifício especial, sem irreverência e agradável, de boa vontade, do fundo do coração, sem fingimento,
não como obrigação, mas de livre e espontânea verdade, de corpo, alma e espírito. Se a gente rodar o mundo, a gente vai ver várias denominações cristãs mesmo, oferecendo culto de forma diferente. Alguns mais animados, outros nem tanto. Lá na África, inclusive, se você for acompanhar um culto, o momento talvez mais alegre, talvez o momento mais feliz seja o momento do ofertório. As pessoas vão dançando para frente, elas vão felizes porque elas vão contribuir com a obra. Ali você tem cultos que varam o horário, de 6 a 8 horas de duração. Então, assim, aquelas pessoas ali não estão por obrigação, elas estão porque realmente estão entregando o melhor ao Senhor. Mas muitos, por quererem ser vistos dentro desse momento, dão aquele glória a Deus mais estrondoso, ou levantam a mão, ou sapateiam, problema nenhum. Mas a gente não quer e nem precisa e nem deve ser visto pelo homem. Quem nos vê é Deus. Existe uma frase secular que diz que quem não é visto não é lembrado. Mas a gente tem tantos exemplos na Bíblia de pessoas que sequer foram vistas por outros. Foram até esquecidos, né? O próprio José. Mas o Senhor estava vendo. O Senhor reconhece o culto. O Senhor reconhece o coração de cada um. E Ele sabe como nós nos entregamos a Ele como sacrifício perfeito, da melhor maneira possível. Ele está vendo você, não se preocupe com os outros. 3.2. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, diz assim: Deus não está atrás da adoração forçada, coagida. Por isso, ele deu livre-arbítrio ao homem. O Senhor não se entusiasma com coreografias ou expressões externas que não partem do coração. Deus não está atrás de sacrifícios. Ele está atrás de um espírito quebrantado. Ser verdadeiro adorador vai além de cantar, entoar louvores, levantar as mãos, glorificar ou outra forma, mas é um estilo de vida e não algo momentâneo. É uma vida exemplar digna de ser copiada. Não podemos viver só de momentos de adoração, mas uma adoração diária, contínua, constante. Vai além da forma e do lugar onde chega é reconhecido como verdadeiro. Se na igreja a gente tem um momento para ter uma comunhão, se a gente tem um momento para ouvir a palavra do Senhor, se tem um momento para ofertar, tem um momento para adorar, a gente não pode restringir o nosso cristianismo a quatro paredes. A gente precisa viver fora da igreja o que a gente vive na igreja, né? O amor ao próximo, a comunhão. Nós precisamos viver os princípios embalizados dentro da Bíblia. A gente não pode ser uma pessoa engravatada, internado com a Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus só domingo. A gente precisa viver esse cristianismo de segunda a sexta. Existe uma frase que fala que você não vive tomando água apenas aos domingos, e isso não fala sobre água, fala de Cristo. A gente não pode viver de uma relação dominical apenas no domingo, né? Você precisa saber, e eu também, por que a gente está na igreja, por que a gente está em comunidade, entender o sacrifício que Cristo fez para a vida de cada uma dessas pessoas. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na condenação do ímpio. Então, assim, o Senhor quer que todos sejam salvos. Mas a gente precisa apresentar uma contrapartida. Não só dentro da igreja, mas como fora da igreja também. Vivendo o evangelho, cuidando dos nossos, participando da nossa comunidade cristã. 3.3, para terminar, diz o seguinte: só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Diz o seguinte: nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Jesus disse isso ao ser tentado no deserto pelo diabo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós precisamos adorar só ao Senhor nosso Deus, o único que pertence toda glória, toda majestade, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque Ele é soberano sobre nós. Ele é o único onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem todos os atributos necessários para receber de nós um culto magnífico e cheio de todas as honras, respeito e temor. As pessoas nós amamos como a nós mesmos, mas não prestamos culto à personalidade. Elas podem ser homenageadas e não idolatradas. As coisas nós gostamos, dos objetos, dos alimentos, da viagem, dos pertences. Eu não posso adorar um doce de chocolate.
Eu gosto de um doce de chocolate. Eu não posso amar o meu veículo. Eu gosto do meu veículo. Pessoas pensam que por ter na Bíblia a questão da idolatria como uma prestação de culto a uma peça, um boneco, a uma entidade, a um ídolo, né, de barro, de gesso, as pessoas acham que idolatria é somente isso. O conceito de idolatria, ele é mais abstrato do que isso. Idolatria é tirar o primeiro lugar de Deus e colocar algo ali. Seja uma pessoa, seja uma coisa, seja uma condição, seja um atributo, seja um dom que o Espírito Santo nos distribuiu, porque é isso. Algumas pessoas idolatram pastores e colocam ele como centro do culto. Algumas pessoas idolatram filho depois que nasce. Algumas pessoas idolatram a habilidade de cantar, a eloquência que se tem de falar com o próximo e acabam deixando o Senhor em segundo plano, né? Eu louvo o Senhor, eu sou membro da igreja, mas isso aqui, olha, hoje não vai dar por causa disso aqui. Isso aqui ocupa o primeiro lugar na minha vida. Isso é uma idolatria. Idolatria é tirar o Senhor do seu trono e colocar outra coisa no lugar. Então, nós precisamos sempre pedir ao Senhor discernimento para saber se não estamos colocando nada no lugar de Deus. Em primeiro lugar vem o Senhor e depois as demais coisas. Tá certo? E assim terminamos a nossa terceira lição. Eu espero que você tenha aprendido e tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, porque é importante pra caramba. Se não está inscrito no canal, considere se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua paciência e também a sua audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.